pode fazer algum tratamento? Existe especialistas nessa área? Já existem, dentro da oftalmologia, existem alguns segmentos já que se especializam em estrabismo. No 6º mês de vida, dependendo do caso, que o estrabismo, o que é o estrabismo? O estrabismo é o olho torto. A criança não consegue alinhar os 2 olhos ao mesmo tempo, então um olho desvia. Isso a gente chama de estrabismo. Existem vários tipos de estrabismo. Precisaria saber, Cássia, qual é exatamente o tipo de estrabismo que ele tem, se é possível corrigir com óculos ou se é necessário cirurgia. Para isso precisa uma avaliação mais global, com um especialista em estrabismo ou mesmo um oftalmologista geral. Mais uma pergunta da Cássia de Prudente. Meu esposo teve descolamento de retina. Faz tratamento no HC em São Paulo. O médico disse que ele nasceu com a retina sensível. Ele não passou pela cirurgia ainda. Ele perdeu 70% da visão no olho esquerdo. Há possibilidade dele voltar a enxergar, doutor? Ah, sim. A cirurgia de retina evoluiu bastante. Hoje nós conseguimos reabilitar bastante esse paciente. Eu acho que ela deve procurar um especialista para uma segunda opinião e há a possibilidade, sim, de cirurgia, uma coisa já consagrada dentro da oftalmologia e a gente faz isso de rotina. Que bom, né? Que bom. Mais uma perguntinha aqui por e-mail. A Graciane Londro, de Rancharia. Devo usar óculos escuros para me proteger do sol? Graciane, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que, assim, você não só deve usar para se proteger do sol, para evitar o excesso de luminosidade e raios solares, que nós já sabemos que tem uma influência muito grande na geração de catarata e de doenças degenerativas da retina, como também você deve procurar uma ótica ou uma especializada que certifique que esse óculos ele tem a proteção ultravioleta, para você não comprar qualquer óculos por aí, porque isso pode ser, acaba prejudicando, pode né, doutor? prejudicar ainda mais a visão. Tá certo. Thalita Melandro, de Echaporã, pergunta se animais de estimação podem trazer danos para a visão. Isso é outra, só estou tendo excelentes perguntas aqui. São várias dúvidas, né, doutor? Essa pergunta é uma pergunta que, inclusive, tem uma repercussão do Brasil a nível internacional. Nos congressos que a gente vai pelo mundo afora, a gente ainda sofre muito, porque no Brasil é um país tropical e, principalmente, o gato, ele transmite uma doença chamada toxoplasmose. Então, as fezes do gato, onde a criança brinca na areia, precisa tomar muito cuidado. Se o gato ele está lá brincando na areia que a criança brinca, não pode deixar, tem que tirar essa areia ou tem que tirar o gato. Porque o gato, em geral, ele tem toxoplasmose. A toxoplasmose é muito transmitida pelas fezes, passa pela parte oral, entra pela corrente sanguínea e vai atingir o olho. E, em geral, essas lesões causadas pelo toxoplasmose, que atinge lá o fundo do olho, elas são irreversíveis, causam danos assim, muito grandes dentro do olho e pode levar até a perda da visão por completo. Então, isso tomar muito cuidado, principalmente com o gato. Se você tem gato, você não quer sair, ninguém vai sair matando o gato, pelo amor de Deus. De maneira alguma. Então, você pode procurar o veterinário, ele pode fazer um exame para certificar se o teu gato possui a toxoplasmose. Mais uma pergunta da Vera de Marília. Doutora, ela pergunta: vejo uma sombra nos olhos, claro, quando pisco. O que seria isso? Um sintoma bastante vago, pode significar bastante doenças, né? Mas você tem que fazer basicamente um exame do fundo do olho para a gente ver se você não está tendo nenhuma alteração na retina ou na gelatina que fica dentro do olho, que mantém o olho como a forma de uma bolinha. Precisa dilatar a pupila, vai ao consultório, dilata, checa isso aí, faz o que a gente chama de Luzia, de mapeamento. Como é que chama? É o nome da paciente? Vera, desculpa, né? Desculpa. Vera. É Vera, Vera, o nome... você precisa ir ao oftalmologista para dilatar a sua pupila e olhar o fundo do olho, ele vai dizer para você. Doutor, de quanto em quanto tempo é recomendável fazer uma avaliação, procurar um oftalmologista para saber se está tudo em ordem? Para a pessoa que não tem nenhuma patologia evidente, não tem diabetes, pessoa que não tem nenhum problema, em geral, uma vez por ano é o suficiente para a gente detectar qualquer problema e poder estar tomando as providências necessárias. Mesmo criança, os idosos têm que ter uma frequência a criança, a mais. geralmente, a gente tem um tratamento diferente, né? Até os 2 anos faz-se né? Depois faz na idade pré-escolar, quando a criança começa a entrar, e depois, aí vai, dependendo do problema, vai fazendo uma vez a cada 2 anos. Mais uma perguntinha, doutora. A Paula de Prudente. Quando assisto televisão, meus olhos lacrimejam muito.
Por que isso acontece? Até mesmo com maquiagem, né, doutor? Nós mulheres que adoramos passar aquelas maquiagens nos olhos, de repente uma lágrima cai de um lado, outra do outro lado. Por que isso acontece? Veja, aí pode ser provavelmente porque está caindo um pouco o lápis ou alguma coisa, está modificando o sistema de lubrificação do olho, né? Mulher às vezes tem um hábito muito comum, o consultório a gente vê, ela passa o lápis, puxa, eu tenho a impressão que puxa a sobrancelha e passa lá dentro, porque isso entope as glândulas lacrimais. Então, quando for passar o lápis, procure passar mais para o lado de fora, próximo aos cílios, não passar tanto dentro do olho, porque isso cai e acaba lacrimejando, irritando os olhos. Mas esse lacrimejamento que ela se referiu é o fato de que provavelmente ela tem um olho mais sensível, a lágrima não consegue reter a umidade e aí o olho resseca, então por um mecanismo de reflexo, ele fica chorando mais para tentar manter a umidade. Existe um olho mais sensível do que o outro? São diferentes? Podem ser, não necessariamente são iguais. Doutor, muito obrigada pela sua participação, esclareceu várias dúvidas dos nossos telespectadores de toda a região. Obrigada pela presença, volte sempre. É um prazer muito grande.